Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 17ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 25 de abril de 2019. Peço então à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores, a 17ª sessão do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 25 de abril de 2019. Presidente, Enéas Nogueira Fernandes Passos, presente. Vice-presidente, Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, ausente. Primeira secretária, Carla Patrícia Pagliari de Perrota Pesqueira Santos, presente. Segundo secretário, Jorge Henrique Costa de Oliveira, presente. Vereador Edelcio Gomes, ausente. Vereador Francisco Matos Tancredo, ausente. Vereador Jair Tavares, ausente. Vereador Leandro Gonçalves Martins, presente. Vereador Luiz Antônio Gomes Leões, ausente. Gostaria de deixar justificada a ausência do vereador Jair Tavares, Dr. Luiz Antônio e Luca. Os vereadores encontram-se em curso. Havendo o número legal, então está instalada a sessão. Vou pedir então para que a primeira secretária faça a leitura do expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício 062/2019. Ao excelentíssimo senhor vereador Enéas Nogueira Fernandes Passos, presidente da Câmara Municipal de Mendes. Envio de prestações de conta exercício de 2018. Gestão Rogério Reis, período 1/1/2018 a 31/12 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, servimos do presente para encaminhar tempestivamente a esta excelsa Corte de Contas, a prestação de contas do exercício de 2018, Prefeitura Municipal de Mendes, conforme deliberação número 285/18, TCR Rio de Janeiro. Ao ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal Rogério Reis. Gabinete do Prefeito, ofício 063/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Assunto: dilação de prazo. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CNM de número 014/2019, de autoria do senhor vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, solicito ao ilustre presidente e ao senhor vereador autor do expediente epigrafado a dilação de prazo para concluir os trabalhos e, consequentemente, encaminhar os procedimentos solicitados, totalmente finalizados, para conhecimento, cumprindo assim a fiel transparência dos atos administrativos. Ao ensejo, renovo os protestos da mais elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal Rogério Reis. Gabinete do Prefeito, ofício 064/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CNM de número 018/2019, de autoria do edil vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho e do edil vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Gabinete do Prefeito, ofício 065/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Dilação de prazo. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CNM de número 016/2019, de autoria do edil vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira, solicito ao ilustre presidente e ao senhor vereador, autor do expediente epigrafado, a dilação de prazo para concluir os trabalhos e, consequentemente, encaminhar os procedimentos solicitados, totalmente finalizados, para conhecimento, cumprindo assim a fiel transparência dos atos administrativos. Ao ensejo, renovo os protestos da mais elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal Rogério Reis. Câmara Municipal de Mendes. Projeto de Lei Municipal CMM número 013/2019. Encaminha aos pares na forma regimental para apreciação e deliberação, proposição na modalidade projeto de lei
que visa instituir o Código Municipal de Defesa, Bem-Estar e Proteção Animal no âmbito do município de Mendes. Justificativa. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões, 17 de abril de 2019. Vereador Jaime Tavares, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Institui o Código Municipal de Defesa, Bem-Estar e Proteção Animal no âmbito do município de Mendes. Câmara Municipal de Mendes. Gabinete Vereadora Patrícia Siqueira. Requerimento CMM 19/2019. Assunto: informações e envios de documentos. Requerente Vereadora Patrícia Siqueira. Requerido Prefeito Rogério Riente. Requeiro ouvido do outro plenário na forma regimental que preste a essa vereadora as seguintes informações: quais processos de aposentadorias foram deferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Envio de cópias dos referidos processos das aposentadorias concedidas, desde a criação deste regime, de capa a capa ou em mídia DVD. No caso de servidores falecidos, enviar cópia também dos deferimentos das referidas pensões. Sala das Sessões, 28 de março de 2019. Vereadora Patrícia Siqueira. Ainda em tempo, anunciar a presença do vereador Chico Tancredo, também do vereador Edelso. Segue livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Em deliberação plenária, eu vou colocar em votação as atas da 13ª, 14ª e 15ª sessão, que foram encaminhadas anteriormente pelo e-mail. As atas estão em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação das atas que permaneçam como estão. As atas da 13ª, 14ª e 15ª sessão foram aprovadas com o voto de todos os vereadores presentes. Ainda em deliberação plenária, temos o requerimento de número 19, de autoria da vereadora Patrícia Siqueira, que trata de informações e envios de documentos. O requerimento está em discussão. Passamos para a aprovação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento, que permaneçam como estão. Requerimento de autoria da vereadora Patrícia Siqueira, que trata de informações e envio de documentos, foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 12, de autoria do vereador Jaime Tavares, que denomina a rua Daniel Honorato de Paulo Logradouro, situado no bairro Santa Rosa. Essa matéria já teve o parecer da comissão lida. Algum vereador acha necessário que seja lido novamente? Eu vou dispensar então a leitura do parecer. Coloco a matéria então em discussão. Passamos então para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 12, que denomina a rua Daniel Honorato de Paulo Logradouro, situado no bairro Santa Rosa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei de número 12 foi aprovado também em segunda votação. Passamos então para a tribuna livre. Na tribuna livre hoje vamos ter a presença da senhora Tatiana Garcia de Oliveira. Seja bem-vinda à casa. O tema do pronunciamento é a lei número 8.315 de 2019, referente à adequação de 30 horas para enfermagem. Seja bem-vinda, senhora Tatiana. A senhora pode ocupar a cadeira. Você tem um prazo de 15 minutos para fazer suas explanações, mas a casa tem o bom senso: se você tiver que ultrapassar, nós não iremos interromper desde que o assunto esteja diretamente relacionado. Então, seja bem-vindo à casa, por favor, possa fazer suas explanações. Gente, boa noite. Não estou habituada a ficar falando em microfone. Eu acho que aqui vai todo mundo me ouvir se eu falar sem. Dá para ouvir? Não. Tem que falar no microfone. Pode mexer também.
Oi. Isso aqui, frente. Assim. Isso. Então tá bom. Desculpa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas de profissão e demais presentes. Venho a essa tribuna com a propriedade de cidadã, munícipe e enfermeira com 10 anos de profissão, sendo 3 deles dedicados à população dessa cidade. Passei com louvor pelo estágio probatório, junto com algumas outras colegas. E venho rogar àqueles que são os representantes do povo condições mais justas de trabalho. Venho essa noite trazer as reivindicações dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da minha unidade e também das demais. Sabemos que há 19 anos tramita o projeto de lei número 2295 de 2000, que regulamenta a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em 30 horas semanais. Há um verdadeiro descaso em relação a esses profissionais da saúde, essenciais para o andamento das unidades, postos de saúde e hospitais de todo o país. A responsabilidade da enfermagem na assistência da saúde requer conhecimentos científicos, criatividade, condições de trabalho adequadas e prática orientada por ideais da justiça e do direito à vida. A fadiga e a perda da percepção, decorrentes do desgaste físico e psicológico, podem expor o usuário da saúde a erros de procedimentos e as consequências dos acidentes de trabalho, bem como as doenças ocupacionais relacionadas à área. Lidamos nada menos do que com vidas humanas e não é fácil, não é mesmo. Seria pedir demais um pouco de reconhecimento, de valorização? A regulamentação dos profissionais da área tem sido uma luta árdua, incansável, de longa data da categoria, que inclui a Federação Nacional dos Enfermeiros, o Conselho Federal de Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem, os sindicatos dos enfermeiros, os sindicatos dos auxiliares e técnicos de enfermagem de todo o Brasil, com o propósito de aprovar uma lei que ofereça condições dignas de trabalho, jornada e piso a esses profissionais, que são os responsáveis e que asseguram a assistência aos pacientes nas unidades de saúde diariamente. É oportuno ressaltar aqui, para o conhecimento de vossas senhorias e dos nobres pares, que a enfermagem é atividade básica na prestação de serviços de saúde, individual e coletiva, representa 53% do total da força de trabalho na área de saúde, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem e da Associação Brasileira de Enfermagem. Dados como esse mostram a força que temos, ou que deveríamos ter. Por conseguinte, as palavras dessa noite não são proferidas somente às vossas senhorias, mas também aos colegas presentes, posto que o mês de maio não é apenas o mês das mães, mas também o mês da enfermagem. Maio abraça as datas de nascimento e falecimento de Florence e Ana Neri, célebres figuras da enfermagem. Que maravilhosa coincidência, né? Mês das mães e das enfermeiras. É o mês do cuidado, sem dúvida alguma. Portanto, tomo um pouco de vosso tempo para falar de forma sucinta dessas ilustres personalidades antes de iniciar com os desejos de melhorias para a nossa casta. Nightingale foi uma jovem britânica que se rebelou contra o papel submisso que as mulheres exerciam na sociedade da sua época, destinadas ao casamento e à maternidade. Por isso, ela se tornou enfermeira, profissão normalmente exercida por freiras. Ela se destacou por organizar e chefiar uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias que partiram para o fronte da Guerra da Crimeia, onde tratavam dos soldados feridos. Depois, na volta a seu país natal, também desenvolveu grandes esforços para melhorar as condições de tratamentos médicos dado a pobres e indigentes. Além disso, foi ela quem lutou para dar à atividade um caráter profissional, fundando a Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, que depois receberia seu nome. Lá foram lançadas as bases do ensino de enfermagem e de lá saíram as primeiras enfermeiras diplomadas. No Brasil, entre 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, que relembra outra mulher que se dedicou à mesma profissão pioneiramente em nossa terra, a baiana Ana Justina Ferreira Neri. Nascida em 13 de dezembro de 1814, Neri morreu em 20 de maio de 1880. Foi uma mulher de posses que deixou uma vida tranquila para servir voluntariamente como enfermeira na Guerra do Paraguai, cuidando dos soldados brasileiros na frente de batalha. Enquanto acompanhante cuidadora dos enfermos, a enfermagem existe desde a antiguidade.
Tornou-se uma prática não profissional durante a Idade Média e era desenvolvida por religiosas, principalmente como uma forma de sacerdócio. Só depois da atividade de Florence, a atividade receberia status profissional. Bem, após breve introdução da história da profissão, trago à luz dos senhores os anseios da coletividade em relação à recente Lei Estadual 8.315 de 2019, da deputada Rejane, que regulamenta a jornada de trabalho dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem em 30 horas. Desejamos uma medida que contemple nossa tão sucateada categoria e é por isso que estamos aqui hoje, para pedir por uma lei municipal que nos permita receber o reajuste salarial baseado na lei supracitada. Não pedimos nada além da proporcionalidade sobre o piso regional até o momento. Trago essa questão para a Câmara Municipal com o desejo que não adormeça nas gavetas, no esquecimento de direitos de uma categoria que move o país, que cuida das pessoas e das suas dores, que zela pela saúde e que é a esperança daqueles que muitas vezes têm nas mãos e nos braços da enfermagem o seu último suspiro de vida. A nós, nem sequer é dado o direito de um piso salarial digno. Peço que pensem com carinho e não neguem o direito de pautar esse projeto que regulamente essa jornada de trabalho de uma categoria tão importante como a dessa que vos fala, com toda a modéstia. Afinal, qual é o cidadão, qual é o mendense que nunca precisou da enfermagem? Qual de nós aqui nunca passou pela observação e dedicação desses trabalhadores? Quem nunca recebeu dessa classe defendida aqui hoje o cuidado, o zelo? Convido os senhores para um rápido exercício de reflexão. Imaginem-se como um profissional que está de plantão no hospital da cidade. Agora quero que pensem na seguinte situação. Um paciente morre, mesmo após a incansável equipe fazer tudo o que era possível, e você tem que notificar a mãe dele do ocorrido. O paciente tem 2 anos de idade. Outra circunstância. O paciente chegou em choque, perdendo muito sangue após sofrer um acidente automobilístico, e se o senhor não conseguir pegar a veia dele, ele vai morrer. Outra. Você fez um teste rápido na paciente gestante e o companheiro dela, teste que você faz, que faz parte do pré-natal, e que detecta doenças como HIV, sífilis, hepatites B e C, e aí você verifica que o parceiro é portador de uma DST, e a mulher não. Como contar? Percebem? Vivemos experiências delicadas, nos arriscamos e nos vimos em questões éticas o tempo todo. Por mais que se estude para isso, concordam que não é nem um pouco fácil? É muita pressão. Largamos nossa família para cuidar da família de vocês. Não temos Natal em família, nem feriado. E quando finalmente estamos de folga, de repente o telefone toca e temos que ir para o plantão, pois aconteceu algo com o nosso colega e não podemos deixar que os senhores e suas famílias fiquem sem assistência. Compreendem? Escolhemos a enfermagem por amor, certo? Mas o mínimo que pedimos aqui hoje é respeito. Fica aqui o meu apelo a esta casa e o meu abraço e agradecimento a todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares que puderam comparecer. Muito obrigada. Vou deixar aqui para os senhores uma cópia da lei. Agradeço a presença da senhora Tatiana, fico feliz pela contribuição e pela vinda e a utilização do nosso espaço. Até, se você puder depois deixar uma cópia do documento lido, a gente tem costume de encaminhar para as autoridades pertinentes e sim, a gente iniciar um debate, vendo até onde é possível fazer esse tipo de atendimento. Eu fiquei numa dúvida, a gente não pode debater, mas depois a gente pode conversar pessoalmente quando você fala em proporcionalidade, né? Então, é uma dúvida que eu vou esclarecer com vocês após a sessão. Infelizmente, a gente não tem como dialogar aqui no plenário, só que para que a gente possa se pautar realmente, entender qual que é o pleito de vocês. Eu não sei se algum mais vereador vai fazer alguma colocação, por isso eu já passo para explicações pessoais para que os mesmos possam ter a oportunidade de debater. Com a palavra, o vereador Leandro. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais pares. Não é só com você não, que a gente também o microfone não dá problema. Boa noite a todos os presentes.
Bom, só para complementar um pouquinho que você falou hoje aqui, um requerimento feito por mim e pelo vereador Dr. Luiz Antônio, no início do nosso mandato, foi saber, com o responsável da área de segurança, quem são os profissionais que estavam e estão expostos com relação ao risco da insalubridade ou periculosidade. E, por nossa surpresa, até agora o LTCAT não foi feito, né? Então, assim, a gente sabe da demanda de vocês, é lei federal, é lei de trabalho, e a gente está aqui pedindo, cobrando, né? E a gente sabe que vocês vieram aqui reivindicar uma coisa que já é lei. Então, se é lei, tem que ser cumprido. E eu fui essa semana justamente conversar com o chefe do Poder Executivo para justamente ele acelerar esse processo. Se ele vai pagar ou não, quem vai decidir, posteriormente, vai ser a Justiça. Mas nós, como legisladores e representantes do povo, a gente precisa saber quem são os profissionais que realmente estão incluídos nessa situação. Eu peguei esse gancho aqui só para poder exemplificar que aqui a gente solicita, pede, mas a gente não tem o poder de atuar, de definir. Acho e tenho certeza que é uma causa justa. Qualquer profissional que se enquadre, que não esteja nessa situação de desvalorização, realmente tem que reivindicar, igual o vereador Enéas falou. A gente vai estar pegando com vocês as solicitações e encaminhando até o chefe do Poder Executivo para estreitar ainda mais esse laço de relação entre Legislativo e Executivo. Mas, desde já, eu fico aqui à disposição justamente para poder ouvir vocês e colocar as indicações e cobrar do chefe do Poder Executivo o que é justo, o que é dever com relação a vocês profissionais. Não só vocês, mas os demais profissionais que hoje a gente está tentando buscar o direito deles e até o momento a gente não conseguiu. Obrigado. Continua livre a palavra em explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares, aqueles que nos assistem no plenário e na internet através da TV Câmara. Saudando a Tatiana, representante dos profissionais de enfermagem. Saúdo a todos que se encontram aqui nessa noite, nesse nobre propósito. Gostaria de fazer algumas colocações. A primeira delas é que eu também sou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem e técnico de raio-x. Então eu sei bem das lutas e das dificuldades ao qual vocês colocam. Atuei na área, mas dentro do serviço militar, na Polícia Militar, que não deixa de ser diferente durante 17 anos. E creio que sofri boa parte das agruras e das sensações que vocês desfrutam quase todos os dias. E tenho acompanhado de perto, bem de perto mesmo, essa questão dos profissionais da enfermagem. Inclusive, eu até pedi a Rosa hoje, e por coincidência, exatamente hoje, está fazendo um ano que eu e o vereador Jaime Tavares, foi meu convite, nós estivemos no gabinete da deputada enfermeira Rejane, para acompanhar essa questão das 30 horas, como estava o andamento disso, porque naquela época essa matéria estava em discussão na Alerj. Foi até onde houve um entrave, né, nesse entendimento, porque viram que a Alerj, por ser um órgão estadual, ela não podia legislar com relação à carga horária de profissionais. Isso é matéria exclusiva da União. Então, eu acredito que nesse ano aconteceu tudo o que a categoria esperava. Os legisladores tiveram a sabedoria de não mencionar a carga horária. Ou seja, foi estipulado o piso salarial regional na carga horária de 30 horas. Eu acredito que é essa proporcionalidade que os profissionais, o vereador Enéas, estão trazendo aqui essa noite. Eu acredito que a gente pode enriquecer, sim, esse debate. A proporcionalidade seria o quê? Se não pode mexer na carga horária, então vão continuar existindo profissionais que vão cumprir uma carga horária de 44 ou 40 horas semanais. Já que o piso foi estipulado sobre 30 horas, então os profissionais que fazem a carga horária de 44, baseado no número de horas, eles vão ter uma proporcionalidade da diferença entre as 30 e as 40 horas, baseado no número de horas que cada profissional faz.
Então eu acredito que essa reivindicação é uma reivindicação justa, justíssima. Não teve fixação de carga horária, né? Mas teve uma fixação do piso salarial regional. Eu gostaria de dizer de passagem que vocês são muito dignos, eu acredito, todos os profissionais. E eu compartilho da fala da Tatiana ali, quando ela disse da desvalorização da enfermagem. Eu trabalhei dentro do hospital e nós vemos. Muitas das vezes o suporte, a base para o médico são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Já vi médicos no início de carreira terem dificuldades para realizar alguns procedimentos e se não tivesse um enfermeiro, se não tivesse um técnico de enfermagem, esse plantão ou atendimento a esse paciente ficaria sensivelmente prejudicado. Então, nessa questão da carga horária de 30 horas, também foi bem colocado pela Tatiana ali, essa lei foi disciplinada, nós sabemos que a aplicabilidade dela é somente para as instituições privadas, né, e para as organizações de saúde, as OS. Só que eu acho que seria o cúmulo do absurdo o poder público não reconhecer esse piso salarial para os seus profissionais. Já que a Câmara Federal não toma essa iniciativa, eu acredito que o chefe do Poder Executivo deveria, né, através de uma proposta de lei, que eu já me comprometo junto com os vereadores que quiserem, a levar isso a cabo, nós sentarmos e elaborarmos uma lei e apresentar para o chefe do Poder Executivo, colocando aí, não pedindo a redução da carga horária, que a gente sabe que seria uma questão mais difícil, mas a proporcionalidade. Ainda que talvez, né, isso vai ser um ato contínuo, talvez ele não consiga aplicar essa proporcionalidade imediatamente para todo mundo de uma vez só, mas eu acredito que negociando com a categoria, que isso vá acontecendo, talvez ao longo do ano, não sei, isso aí vai ter que ser negociado, mas para que vocês também façam jus. Porque os profissionais de educação recebem o piso salarial nacional. Profissionais que são valorizados. E são profissionais que, inclusive, conquistaram isso através de muita luta, através do CEP, né? Então, eu acredito que a enfermagem também tem que se mobilizar, sim, nessa luta e correr atrás dos seus direitos para que possam, aí, ser valorizados. Com relação ao que o Leandro falou bem também, acompanhei isso de perto, a solicitação da insalubridade. Vejo a cobrança dele, do vereador Dr. Luiz Antônio, com relação a essa matéria, para todos os profissionais. Mas já que vocês são os profissionais que estão aqui essa noite, eu gostaria de deixar um pensamento meu com relação ao posicionamento do chefe do Poder Executivo, o senhor Rogério Riente. Eu consigo entender se existem já profissionais de enfermagem que já tiveram reconhecido na justiça o seu direito à insalubridade, porque o prefeito Rogério Riente ficar retardando, que é o que está acontecendo, retardando a expansão desse direito aos demais profissionais, porque já abriu uma jurisprudência, já tem um direito adquirido, se um profissional já ganhou, todos os outros profissionais têm direito. Então, tudo que passar disso para reter o direito dos demais profissionais, fazendo com que esses profissionais já desvalorizados, muitas vezes desmotivados com a condição de trabalho, ainda tenham que recorrer ao poder público, à justiça, para conquistar seus direitos. Acho que seria no minimamente humano. Não, já tem um profissional que ganhou, foi reconhecido, foi feita a perícia, o local é insalubre, a função é insalubre, os profissionais lidam com material biológico de todo tipo. Então, acho que não há nem o que se discutir. Aí eu vejo uma questão de boa vontade e de desejo de fazer o que é certo. Talvez, se a prefeitura não tivesse do jeito que está, passando por esse problema de inchaço, talvez os profissionais que atuam diuturnamente e que trabalham, teriam seus direitos aí preservados e garantidos. E também, com relação a uma matéria que é sempre falada aqui, né, vereador? Plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários não é aplicado. A gente vem falando que o governo Rogério Riente é um governo que tem muita dificuldade em cumprir leis, né? Leis como de Vossa Excelência, leis como algumas que eu fiz,
a lei da farmácia, uma série de leis que beneficiaria a população meinense, o prefeito Rogério Riente tem dificuldade em cumprir. Mas engraçado que as leis que são para beneficiar, que são do interesse dele, ele executa de uma forma muito rápida. Então, o servidor público do nosso município tem sofrido, não só a categoria de vocês, mas o servidor público de uma maneira geral, sofrendo com seus reajustes, sofrendo com o não cumprimento do plano de cargos e salários, e uma série de outras questões que são um direito de vocês e de todo o funcionalismo. Já externando aqui, né, mais uma vez o meu apoio, me sinto não só preparado, porque tenho acompanhado essa questão de perto desde o ano passado, conforme já falei, tem no registro dessa casa, a nossa ida e o nosso debate lá na Alerj, junto à deputada Regiane, e essa lei, companheiros, ela encontrou respaldo nas 3 esferas de poder. A lei foi implementada na Alerj, foi sancionada pelo governador, o chefe do Poder Executivo, e foi ratificada pelo Poder Judiciário. Então, eu acredito que não existe nenhum impedimento para que nós também possamos fazer no âmbito municipal, para que esses profissionais possam ser atendidos. E aproveitando, o vereador Ener lembrou aqui, né, que nós temos que fazer indicação para pessoas a serem homenageadas no Dia do Trabalho. E tendo em vista a vinda de vocês aqui, já que foi a Tatiana que falou, eu gostaria de, caso ela aceite, colocar o nome de Vossa Senhoria para receber a homenagem em nome de toda a categoria de enfermagem no dia 2 aqui às 18 horas, é isso, né? Então fica aí o convite, caso você aceite, aquela moça bonita ali, a Rosa, vai pegar o seu nome depois para colocar aí. Então, com relação à fala da Tatiana, era isso que eu gostaria de deixar, presidente, e colocar também que, mais uma vez, a questão da água no nosso município tem sido um problema que tem causado muito transtorno à população meinense. A água voltou a cair daquela forma novamente, e os bairros afetados, Ventania, uma parte do Santa Rita e o Independência. Na semana passada falaram que foi um problema operacional, né? Jogaram na conta do operador lá do negócio. Agora vamos ver essa semana qual vai ser a resposta que vai chegar a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu gostaria de deixar na noite desse dia. Continua livre a palavra de explicações pessoais, com a palavra o vereador Edelson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Boa noite, senhora Tatiane. Vem trazer aqui uma demanda de sua classe, né, operária. Eu mesmo, quando em 2006 teve um concurso, eu fiz o concurso, também sou funcionário público concursado, hoje estou aqui como vereador, mas sou funcionário público concursado. Eu fiquei bem triste com aquela votação daquele plano de cargo e salário que foi feito, por mais que foi questionado no período, que foi o IBAM, foi não sei quem, mas não sei quem tem lá que fez, mas infelizmente foi votado aqui um plano de cargo e salário na Casa de Lei, a maioria dos vereadores nem leu e votou. Ou seja, né, eu tenho até como comprovar, tem a ata da sessão, tem um DVD da sessão, tem confissões de vereadores usando a palavra, falando que não leu. Ou seja, votaram um plano de cargo e salário sem ler. Sem ler. E com isso, muitos funcionários foram prejudicados. E em si, até hoje, não é só a classe de vocês, não. Existe a classe, vamos botar a classe do mecânico. Mecânico de automóvel. É uma responsabilidade também. Eu não estou dizendo que a enfermagem não é. É a responsabilidade, o mecânico é. Ele que conserta uma van que transporta paciente para ir para o Rio de Janeiro, levar os pacientes. Sabe quanto ganha um mecânico de alta? Hoje, funcionário público concursado, igual um servente ganha. Foi colocado no mesmo nível de servente. E para ele houve o teste prático. E para o servente não teve. E ele ficou no mesmo nível de enquadramento. Eu já mandei essa mensagem para o chefe do executivo para que fizesse a correção em si do plano de cargo e salário de 2006. E muitos funcionários ficaram no nível de enquadramento errado, salarial, totalmente errado. E até hoje não foi consertado. Agora, a matéria que veio daqui dos funcionários da educação, quando vem para essa casa, a gente jamais se furta em negar o direito do seu servidor. Pelo contrário, a gente se desdobra o máximo possível para que venha
a matéria, né, tramitar mais rápido, ser votada, para o funcionário ter o seu direito. Em si, que é um direito que ele conquistou. Não é um direito nem que foi indicado em si por um vereador, ou que seja por um prefeito, por um secretário, para estar numa vaga. Não, ele estudou para aquilo ali, ele prestou o seu concurso, né? Passou no seu concurso e teve o teste prático, ele passou no seu teste prático, se teve o estado probatório, ele passou no estado probatório, ou seja, ele provou que ele é qualificado para exercer aquela função. Se ele é qualificado para exercer aquela função e os direitos são dele, cabe, né, ao chefe, né, do setor administrativo que reconheça em si, né, nas formas da lei e pague os seus devidos direitos. Nada mais do que isso. Da educação veio para cá, nós votamos. Ou seja, hoje o professor, o profissional da educação está com o teto nacional. E bem, né? Bem mesmo, e tem até que estudar certos casos, porque até no fundo de previdência do nosso município, também que está um pouco esquecido, mas a gente tem que lembrar dele. Porque se nós não lembrarmos dele, e o prefeito não ir fazendo concurso, né, e não ir fazendo as reformas necessárias lá, daqui a uns dias vai quebrar e não vai ter dinheiro para pagar o servidor. A gente sabe muito bem disso, de dívida que existe, e até mesmo de repasse do INSS, que tem que ser repassado para o fundo, não consegue repassar por questões administrativas. Então, não é só as demandas de vocês, existem várias demandas na área do funcionário público do nosso município que tem que ser resolvido. Acredito eu, como foi resolvido a dos funcionários da educação, tem que ser resolvido as questões de vocês da área da saúde, as outras áreas também, né? E eu, particularmente, né, igual o novo vereador Enéas falou, não me aprofundei muito, mas faço parte da Comissão Legislação e Justiça, que depender da minha parte, eu deixo aqui, né, meu total apoio, dedicação, pode contar com a gente, para a gente estar elaborando aí, que for da parte da Casa de Lei, para estar mandando aprovado por chefe do Executivo, a estar fazendo o pagamento devido a vocês. Então, boa noite, muito obrigado. Continua livre a palavra no expediente, com a palavra o vereador Chico Tancredo. Boa noite a todos. Não vou nem me estender muito, faço das palavras do vereador Jorge Henrique as minhas, não só me coloco à disposição, como gostaria de fazer parte, né, participar, assinar o projeto de lei, agradecer a aula, sair daqui sabendo um pouco mais sobre os enfermeiros, confesso que não tinha essa cultura. Não adianta a gente se estender muito, o novo vereador Jorge Henrique já falou muito bem. Eu acho que é isso, infelizmente a categoria está tendo que vir aqui hoje para buscar os seus direitos, algo que, como o próprio vereador já colocou, já foi reconhecido pela Justiça. Então, eu acho que a gente tem que, né, avançar. Se já existe a jurisprudência, não tem por que ficar retardando. Eu acho que tem que o direito, os profissionais têm que ter direitos conquistados. Você não pode regredir sobre direitos de... vamos avançar, do jeito que está, daqui a pouco vai regredir. Parabéns e contem comigo aí. Não tenho muita força para ajudar, mas aquilo que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. Uma boa noite. Continua livre a palavra de explicações pessoais, com a palavra a vereadora Carla Patrícia. Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês aqui e dizer que é de extrema importância o que vocês estão solicitando. Eu acho que eu me coloco aqui à disposição no que for preciso, porque hoje eu estou vereadora, mas também sou funcionária pública concursada há 33 anos. Eu sou da educação, nosso plano de cargo e salário conforme os vereadores colocaram, está totalmente adequado. A gente está tudo no controle, recebendo de acordo com o teto. E dizer mais uma vez que contem comigo, tá? Como funcionária pública, eu também, por diversas vezes, já me coloquei na situação, na posição que vocês se encontram, então tenho o meu total apoio, tá bom? Ainda livre a palavra, retorna ao vereador Leandro. Bom, só para complementar, não sei se vocês perceberam, no expediente do dia, a vereadora Carla Patrícia pediu, fez um requerimento solicitando algumas informações ao Previmendes. E a preocupação de todos nós aqui realmente é como estará o Previmendes daqui a 5 anos.
Se o lado A está contribuindo, mas o lado B não, é natural que essa conta lá na frente ela não vai fechar. Então é a preocupação dessa casa desde o início, quando nós entramos aqui, de que forma essa previdência ela vai chegar lá na frente. Que é natural a gente trabalhar, contribuir e lá na frente a gente escolher a nossa felicidade. E a nossa preocupação é essa. Então é muito pertinente o requerimento da vereadora, não sei se vocês ouviram ela solicitando algumas informações, porque nós estamos aqui de passagem, mas a gente quer contribuir para que algo de bom aconteça, não só para vocês, mas para todos os funcionários. E a nossa participação, nossa contribuição é nesse momento. De que forma vai estar a Previdência daqui a 10, 15 anos? O vereador Edelson ficou muito feliz. É como se fosse o Titanic. Será que ela vai aguentar, ela vai ser sustentável daqui a 10 anos? E é justo que vocês contribuíram o ano todo da sua vida de trabalho, chegar lá na frente e desfrutar. Será que vocês vão ter condições de desfrutar colher esses frutos? Então essa casa aqui, em momento algum, ela se escondeu ou se esconde com relação. Só que a gente faz indicação, a gente solicita, executa o projeto de lei, mas a gente, às vezes, esbarra em algumas situações. Mas eu só queria deixar claro, né, o pensamento de todos aqui, e confirmar o requerimento da vereadora, que está tudo interligando uma coisa na outra. Continua livre a palavra, explicações pessoais. Só para finalizar, parabenizar mais uma vez a Tatiana. Fico feliz em tê-la aqui nessa casa. A gente sabe que realmente é uma classe batalhadora, assim como muitas outras no nosso município. Hoje eu tive o prazer e a felicidade de encerrar um tratamento na fisioterapia e eu já acompanhava aquele setor há algum tempo, visto que minha mãe fazia lá o seu tratamento. É curioso no nosso município que às vezes a população reclama de falta de medicamentos, falta de uma estrutura mais adequada, mas dificilmente a gente vê uma reclamação dos profissionais que aqui trabalham. E aquele setor, a gente conseguiu que fosse reformado, agora também com um veículo novo, né? Então, algumas coisas a casa ainda consegue, sensibilizando o chefe do executivo. Na área de vocês, a casa conseguiu a reforma da unidade de saúde Mossem, também vai ser melhorada e readequada a de Humberto Antunes, já se negocia do Independência. Então, assim, a gente também se preocupa com essa questão estrutural, né? Tanto é que dessa casa aqui, eu não sei se vocês sabem, o gerador que foi instalado saiu de uma indicação de alguns companheiros que aqui estão presentes. Então, o que eu peço novamente é que vocês façam por escrito, vocês podem ter certeza que não vão haver represálias, né? Entreguem esse documento à casa e a gente vai tentar fomentar uma reunião para que isso seja discutida e vocês pontuem as indicações de você e vocês vão ter uma resposta oficial do que pode ser feito e o que não pode ser feito, e a gente vai acompanhar todo esse processo, assim como a gente tem feito com outros segmentos. Algumas coisas nós vamos lograr êxito, né? Aí, se a gente conseguir fundamentar, outras pode ser que não, mas vocês podem ter certeza que não é por isso que nós vamos deixar de lutar ao lado daqueles que estão dia a dia ajudando a todos nós, né? Então, parabéns aí pela fala, a gente fica feliz, sabe do trabalho que vocês executam nas unidades de saúde do nosso município. É a primeira frente de combate, como a gente costuma dizer, né? E vocês realmente são sempre profissionais muito dedicados. Então, assim como a gente via lá na fisioterapia, tem algumas questões assim, me incomodam muito. Aquela ambulância do hospital, aquilo não existe em lugar nenhum no mundo, né? Então, já conseguimos emendas para troca de ambulância. Eu estava numa discussão com o secretário de saúde, o vereador Leandro. O secretário nos pedia, nós conseguimos 500 mil para custeio, e o secretário pedia uma emenda mais específica para alguns equipamentos que realmente já estão inadequados, ou enfim, já tem uma vida útil que não se adequa mais à realidade, né? A gente vai atualizando, né, os equipamentos. Então, assim, algumas coisas a gente vai conseguir lá para o Hospital Santa Maria e também para as unidades de saúde, mas essa questão um pouco mais específica, então é por isso que a gente pede para que traga esse documento
vocês podem ter certeza que a gente vai levar no secretário de saúde e também no procurador do município para que a gente possa discutir e realmente pontuar o que pode, o que não pode, o que dá e o que não dá. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês, mais uma vez, parabenizando. Algum vereador gostaria de concluir a fala? Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 30/4. Uma boa noite, muito obrigado.